Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é o município e seus vizinhos. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos relembrar qual foi o nosso último desafio? Pois bem, no último desafio, eu pedi que vocês produzissem um texto que falasse sobre as consequências do preconceito. Uma pessoa que sofre preconceito, quais são as consequências que isso pode trazer para a vida dela? E eu separei um trecho da internet para mostrar para vocês, que diz assim: preconceito. O preconceito causa inúmeros danos a quem sofre e está presente muitas vezes de forma velada. Lamentável observar tal comportamento. É importante destacar que isso tem graves consequências a quem sofre essa agressão, como baixa autoestima, irritabilidade, depressão, entre outros, né? Na nossa última aula a gente comentou bastante sobre esse tema, que não é legal a gente praticar o preconceito e a discriminação. O ideal é que a gente possa conhecer a pessoa antes, respeitar a sua cultura, seus valores e sua religião, que afinal nós não somos iguais. Temos nossos gostos, nosso jeito de se vestir e está tudo bem. Todos têm o direito de se expressar, tá bem? Agora vamos para o nosso tema de hoje, né? Vamos falar sobre o município e seus vizinhos. E para começar, eu tenho uma charada. Você gosta de charada? Então, lá vai uma. Qual é o maior município do Brasil? Pensa aí um pouquinho. Você acha que qual lugar é o maior município do Brasil? Conseguiu pensar? Você falou São Paulo, Rio de Janeiro? Se você falou algumas dessas opções, ó, você está errado. O maior município do Brasil é Altamira. Fica localizado no estado do Pará, região norte do nosso país. Isso mesmo, não é nem São Paulo e nem Rio de Janeiro, porque a gente está falando de município e não de cidade. Observa bem, sempre que eu começo a aula, eu falo: olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Paulista é um município, existem diversos outros municípios. E o nosso tema principal de hoje é entender qual é a diferença entre cidade e município. Bem, município é uma região que ela é administrada por uma prefeitura, por um conjunto de vereadores. E esse município vai ter diversas partes, várias partes. E dentro dele a gente vai ter a cidade e também o campo. Lembra que a gente estudou sobre área rural e área urbana? Bem, um município tem essas duas partes. Pode não haver as duas, tá? Pode ser que tenha só uma. Quando a gente fala de cidade, a gente fala apenas da parte maior, da parte central. E município, ele consegue abranger tudo isso. Possui divisas, possui municípios vizinhos e a parte principal. Quando a gente falar de município, lembre-se que ele vai ser administrado por uma prefeitura e por um conjunto de vereadores. O nosso município de Paulista tem prefeito, tem vereadores e dentro dele temos vários bairros que a gente vai conhecer também daqui a pouquinho. Agora vamos falar sobre o município e seus vizinhos. Você sabe quais são os municípios vizinhos de Paulista? Paulista é o nosso município, né? A gente vive no município de Paulista. Você já saiu de ônibus daqui ou de carro e foi para outro município? Você lembra quais foram? Eu trouxe aqui para vocês alguns mapas, algumas imagens de satélite e de mapas para que a gente possa descobrir na nossa aula de hoje quais são esses vizinhos aqui de Paulista. Mas antes disso,
eu trouxe um poema que diz assim: município, o que é? Você já parou para pensar o que é um município? Estudiosos afirmam que sua origem é secular. Veio da Roma antiga e significa espaço habitado, por moradores livres e por um governo administrado. Para o povo brasileiro, a definição de município é semelhante. Trata-se da divisão administrativa do território de uma unidade federativa, governada por um prefeito, apoiado por seus vereadores, onde vivem pessoas que partilham crenças e valores. No Brasil, os municípios são mais de 5.000. Minas Gerais é a unidade federativa que possui a maior parte. São 853 municípios. É prefeitura por toda parte. Os municípios são formados pelo campo e pela cidade. Cada um dos municípios a outros encontram-se ligados. Seus limites e fronteiras são estradas, rios, matas ou até lagos. Aqueles municípios próximos de vizinhos são chamados. Agora, busque saber a quais municípios o seu está conectado. E a autora desse poema é Mônica Couto. E olha só quantas informações esse poema trouxe para a gente, né? Que o município é governado por um prefeito, apoiado pelos seus vereadores, que no município nós temos a parte da zona rural e da zona urbana, e que temos aí os municípios vizinhos, e eles estão conectados com os seus limites. Quando eu falo de limite, de fronteira, é como se fosse uma divisão. Possa ser que exista uma placa dizendo que ali começa ou termina determinado município, mas às vezes essa fronteira ela é feita por lagos, pontes, em alguns lugares até uma casa pode ser considerada a divisa de um município com o outro. Agora eu tenho outra pergunta. Será que você consegue descobrir quais são os municípios fronteiriços ao seu? Para a gente descobrir isso, vamos começar da parte maior até chegar na parte menor. Porque, como vocês sabem, nós estamos no país que é o Brasil. E agora vocês observam aí o mapa do Brasil. Tem várias cores porque está dividido por regiões. Nosso município de Paulista, ele fica na região Nordeste. E olha só o mapa da região Nordeste. Possui diversos estados diferentes. E você sabe qual é o nosso estado? Em qual estado o município de Paulista está localizado? Se você falou Pernambuco, você acertou. E olha aqui o mapa de Pernambuco. Está aí representado por essa cor verde. E esses vários pontinhos são os diversos municípios. Já consegue encontrar Paulista? Vou dar uma dica. Paulista é um município que tem uma área litorânea, ou seja, tem praias. Então, provavelmente vai estar bem aqui no cantinho, nessa área azul, né? Conseguiu identificar? Dá mais uma olhadinha para ver se você encontra Paulista. Eu já estou conseguindo ver daqui. Vamos ampliar mais, né, para ficar melhor. Ó, Paulista, coloquei aí esse sinalzinho com coração para que a gente pudesse observar melhor. Agora observe, esses outros nomes são os municípios. Qual desses você considera município vizinho de Paulista? Ou seja, que está ao redor, que faz fronteira com Paulista? Temos alguns, né? Temos aí Olinda, observando desse ângulo, temos Abreu e Lima, temos Igaraçu, mas vamos aí chegar mais perto desse mapa para a gente analisar melhor ainda. E olha só,
Essa área que está marcada de laranja, um tracinho laranja, é o nosso município de Paulista. E já conseguimos observar aí várias coisas que nosso município tem, né? Por exemplo, ó, Praia do Janga, um clube, Veneza Water Park, um forte também, Forte Nossa Senhora dos Prazeres. E aí a gente consegue observar já alguns bairros. E aqui, quando a gente coloca mais perto, nós temos a certeza de que municípios que são vizinhos de Paulista são Olinda, Abreu e Lima, que são os mais perto, né? Temos outros que também fazem fronteiras. Agora vamos observar o nome de alguns bairros. Deixa eu voltar novamente o mapa de Paulista. Sempre que a gente vai aproximando mais um mapa, a gente consegue ter mais detalhes. Quando eu mostrei para vocês esse mapa aqui do Brasil, a gente não conseguiu ver o município de Paulista, porque a gente está falando de uma escala maior. Quando se trata de mapa, a gente vai ter essa palavrinha, que é a escala do mapa. Quando a gente aproximou mais um pouco, no mapa do Nordeste, ainda não conseguimos identificar Paulista, né? Porque a gente conseguiu ver só os estados. Mas quando a gente falou de Pernambuco, já conseguimos identificar, porque a escala já foi mais aproximada. E aí, quando a gente vai trazendo já bem mais para perto, a gente consegue ver Paulista, algumas rodovias e os seus municípios vizinhos também. E aqui já vemos também alguns bairros. Eu não vou citar o nome de todos os bairros para vocês, mas aí na tela já está aparecendo e você já pode até identificar qual é o seu bairro, qual é o bairro que você mora. E isso aí vai ser bastante importante para o nosso desafio de hoje, tá? Antes de comentar sobre o nosso desafio, vamos recapitular um pouquinho a nossa aula de hoje. Nós aprendemos que existe o município, que é diferente de cidade. A cidade, ela vai estar inserida no município. Agora, existem alguns termos que a gente pode falar de cidade, por exemplo, cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, porque são regiões bastante povoadas, que existem vários municípios ali inseridos. Mas um município, ele vai ser administrado por um prefeito e por seus vereadores. Ele vai ter o apoio dos vereadores. Possa ser que tenha área urbana e área rural, ou possa ser que tenha apenas a parte da área urbana, né? Porque atualmente não existe tanta área rural. A gente sabe que com a tecnologia, com a evolução, essa parte de campo, ela foi sendo mais extinta e dando lugar cada vez mais a prédios, casas, pontes, rodovias, porque o avanço, né, as pessoas avançam, as pessoas começaram a ter o crescimento populacional e foi necessário construir cada vez mais. E outro detalhe importante é que os municípios têm os seus vizinhos, que faz fronteiras, que tem um limite territorial. Esse limite pode ser marcado por uma placa que você, ao passar caminhando ou ao passar de carro, pode identificar. Alguns até colocam, né? Um exemplo, bem-vindo a Paulista. E aí quando você chega, você consegue identificar. Mas também possa ser que não tenha essa marcação. Possa ser que um elemento natural esteja marcando esse limite, como um lago, uma ponte, ou até mesmo outras coisas. Então, vamos para o nosso desafio e aí eu vou voltar novamente para essa tela para a gente poder entender. Antes disso, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Como a gente falou tanto do nosso município de Paulista, eu resolvi trazer 4 curiosidades. E a primeira curiosidade é a seguinte: já foi território de Olinda por 2 vezes, olha só. Paulista já pertenceu a Olinda 2 vezes. Isso aí traz uma questão de lutas e de conquistas com o decorrer do tempo para que Paulista fosse emancipada. E o que significa isso? Para que ela hoje pudesse ser considerada um município. Segunda curiosidade: deu origem ao pior time
e melhor jogador do mundo. Aqui em Paulista tem um time de futebol que é considerado pior, que é o Ibis. Mas dentro desse pior time, nós temos aí uma pessoa que foi considerado o melhor jogador do mundo. E o nome dele é Rivaldo. Terceira curiosidade. Possui igrejas do estilo gótico e colonial. Se por um acaso você estiver dando um passeio no centro de Paulista ou em outros bairros, você vai identificar que as igrejas possuem uma estrutura bem diferente, que são bem construídas e são bem antigas também. Isso aí faz parte da nossa história, da história do nosso município, assim como essa quarta curiosidade, né? Que é a cidade das chaminés. Porque, olha quem está aqui, chaminézinho, justamente por isso. Paulista é considerado a cidade das chaminés porque lá no início da fundação do nosso município, existia aqui várias fábricas e essas fábricas tinham as chaminés. Tanto é que até hoje foram mantidos algumas dessas chaminés. Se você for passear no shopping de Paulista, você vai observar que foi mantido aí porque faz parte também da nossa história. Mas isso aí é assunto para outra aula. Vamos, enfim, para a nossa curiosidade? Pois bem, para o nosso desafio. Desafio de hoje. Quais são os bairros vizinhos de onde você mora? Você mora num bairro, né? Município de Paulista, e aí tem um bairro. Qual é um bairro que é vizinho do seu, que fica ao lado do seu? Voltei aqui para vocês observarem alguns nomes, né? De alguns bairros aqui de Paulista. E aí você vai fazer essa pesquisa. Pode fazer com seus pais, com os seus vizinhos. Pega um papelzinho, tá? Para fazer essas anotações. E aí você vai descobrir quais são os bairros vizinhos do seu, que faz limite com o seu bairro. Anota tudo bem direitinho. Capricha na letra e na organização também. E não esquece de mandar aqui pra gente, tá? Você pode mandar para o Instagram da Secretaria de Educação de Paulista, ou pode mandar também para o seu professor, para a sua professora, e aí ele encaminha aqui pra gente. Vamos estar ansiosos, esperando para receber o seu desafio. E é um desafio bastante importante, porque é interessante que a gente conheça o lugar que a gente mora. O nosso bairro, o nome do nosso bairro, o nome da nossa rua, o número da nossa casa. E isso faz parte aí da nossa localização, do nosso lugar no mundo também, né? Então é importante saber qual o bairro que eu moro, qual é o bairro vizinho do meu, o nome do meu município, o nome do meu estado, o nome do meu país. Tudo isso eu comentei aqui com vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí guardado tudo na cabecinha, porque você vai utilizar isso para diversas outras coisas. Se você um dia quiser viajar, vai ser importante você saber, né? A sua localização, se você vai viajar pelo Brasil ou se você vai viajar pelo mundo. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esquece de fazer o desafio, anotar, fazer essa entrevista aí. Convoca os vizinhos, convoca os familiares para participar desse desafio e manda aqui pra gente, tá bom? Te espero na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!